Olá, sejam muito bem-vindos à nossa saga A Economia Esfinge, Decifra-me ou Te Devoro, que é um comparativo que fizemos com a peça grega Édipo Rei, escrita por Sófocles em 427 a.C., com momentos importantes da nossa conjuntura econômica atual. Fizemos uma quadrilogia. No primeiro quadrante, analisamos a crise financeira de 1929. No segundo quadrante, analisamos o período entre guerras. No terceiro quadrante, analisamos a crise de 2008. E no quarto quadrante, analisamos as tendências das novas economias. E nesse momento, vamos então fazer o nosso encerramento, com perguntas que não querem calar. Acompanhando a jornada, será que nós conseguiríamos responder no mundo contemporâneo? Quem seriam o oráculo, o rei Laio, a rainha Jocasta, o pastor, aquele que levou Édipo até Corinto, o rei de Corinto, a esfinge e Édipo? Quem vocês imaginam que poderiam ser esses personagens no nosso mundo contemporâneo? Bem, diríamos que poderiam ser. O oráculo talvez fosse a conjuntura, que nos mostram, então, as tendências, não é? Mostra o contexto e aquilo que provavelmente pode ou deve acontecer. O rei Laio, pela sua impetuosidade, talvez seja o mercado. A rainha Jocasta talvez seja o governo, que reina juntamente com o mercado. O pastor talvez sejam aqueles países subordinados, subdesenvolvidos, que acabam pedindo ajuda aos países hegemônicos, e esses poderiam ser representados pelo rei de Corinto. E a esfinge? Quem seria? Poderíamos dizer que é a economia, aquela que te diz decifra-me ou te devoro. E, por fim, quem seria o Édipo? Seríamos nós? Perguntas realmente inquietantes. Mas a questão mais importante de todas é entendermos por que precisamos conhecer a economia. Vejam só, o oráculo nós identificamos com a conjuntura. E cada vez fica mais claro a importância de entendermos esse meio político-econômico onde nós vivemos. O rei Laio nós identificamos com o mercado. Então, é fundamental conhecermos o funcionamento do mercado, as leis de oferta e de procura, e principalmente o peso e a importância dos preços no processo produtivo e nos níveis de consumo. A rainha Jocasta nós identificamos com o governo. Então, precisamos saber a importância das políticas macroeconômicas na nossa vida. A política fiscal, que está diretamente ligada aos tributos, a política monetária, que está diretamente ligada ao controle da inflação, e a política cambial, que está diretamente ligada ao relacionamento com os mercados internacionais. E nesse mundo globalizado que vivemos, nós sabemos como é importante essa relação com esses mercados externos. Por falar em globalização, nós identificamos o pastor com os países subordinados ou subdesenvolvidos, aqueles que têm fortes vínculos de dependência em relação aos países hegemônicos, que nós identificamos com o rei de Corinto.
Sabemos que são os hegemônicos que atualmente regem a ordem mundial. Então, precisamos conhecer as regras desse jogo. A esfinge nós identificamos com a economia. Então, para conseguir decifrar os seus enigmas, nós já vimos o quanto é importante nós conhecermos o passado, porque já vimos o tamanho do estrago quando uma crise econômica financeira se instaura e principalmente as tendências para o futuro, até para estarmos preparados para elas. E o Édipo nós identificamos como nós mesmos, agentes transformadores de verdadeiras tragédias gregas em comédias futuras à medida que nós conseguimos, então, decifrar os enigmas econômicos. Para que a gente, então, se aproprie de todo esse conhecimento, dessas tendências, é fundamental, primeiro, que a gente tenha a intenção, que supere aqueles conceitos que dizem que a economia é um assunto árido, para especialistas, ou mesmo chato. Não é. Nós vivemos nesse contexto econômico, nós tomamos decisões, consciente ou inconscientemente, com base nos preceitos econômicos. Como podemos falar que não é importante? Bem, por causa disso, eu escrevi um livro, A Ponte entre a Economia Tradicional e as Novas Economias, passeando também pela economia solidária. E baseado no livro, eu estou lançando também um curso à distância. Então, agora você tem sim elementos para se apropriar desse conhecimento e a partir daí você pode falar para a esfinge. Dona Esfinge, trate já de pular do precipício, porque eu já consigo decifrar todos os seus enigmas. Maiores detalhes vocês poderão encontrar no site da Rede Sol Social. E eu espero sim que vocês consigam transformar a tragédia grega da economia esfinge numa comédia de abundância e prosperidade. Um grande abraço.